O telescópio James Webb fez mais uma descoberta inédita. Ele descobriu que o universo primitivo abrigava mais de 700 galáxias. Essa é uma revelação sem precedentes. Cientistas realizaram uma investigação em galáxias formadas apenas há alguns milhões de anos após o Big Bang, durante o período conhecido como Época da Reionização, conforme o modelo padrão de cosmologia. Nessa época, acreditava-se que o universo estava envolto por uma névoa gasosa, tornando opaco a luz energética. No entanto, nossos modelos indicam que cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang, essa névoa dissipou-se e o universo se tornou transparente. Durante a época de reionização, era considerado impossível a formação de estrelas, e muito menos de galáxias. Contudo, o telescópio James Webb surpreendentemente comprovou que estávamos equivocados. Os cientistas identificaram mais de 700 candidatas a galáxias nas bordas do universo. Essas galáxias foram observadas quando o universo ainda era um bebê, entre 350 milhões e 650 milhões de anos após o Big Bang. O número expressivo de galáxias encontradas ultrapassou em muito as previsões baseadas em observações anteriores ao lançamento do James Webb. A resolução e a sensibilidade excepcional do telescópio estão permitindo aos astrônomos obter uma visão mais nítida dessas galáxias distantes do que nunca antes. Segundo um cientista da NASA, anteriormente as primeiras galáxias que conseguíamos observar pareciam apenas pequenos pontos. No entanto, esses pontos representam milhões ou até bilhões de estrelas no início do universo. Agora podemos ver que alguns deles são objetos realmente extensos, com estruturas visíveis. Podemos observar aglomerados de estrelas que se formam apenas algumas centenas de milhões de anos após o início dos tempos. Essas novas descobertas lançam luz sobre o processo de formação das primeiras galáxias e estrelas, contribuindo para compreendermos o rico catálogo de elementos observados no universo atualmente. Além disso, essa descoberta sugere que talvez seja necessário reconsiderar nossas concepções, o que torna esse efeito ainda mais impressionante. Bem-vindos aos Segredos do Espaço. É hora de explorar. Mas antes de continuarmos, verifique se já deixou o like no vídeo, se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você acha que essa descoberta é surpreendente, espere até ouvir isso. Astrônomos utilizando o poderoso telescópio espacial James Webb fizeram uma descoberta verdadeiramente extraordinária: evidências de moléculas orgânicas no universo primitivo. Essas moléculas complexas, que se assemelham a fumaça ou poluição, foram encontradas em uma galáxia distante. Esta é a mais antiga ocorrência conhecida de moléculas orgânicas complexas no universo encontradas pela humanidade. Além disso, essa descoberta adia o recorde anterior de detecções desse tipo, em cerca de 1 bilhão de anos adicionais. Esses compostos químicos foram detectados em uma galáxia primitiva, formada quando o universo ainda tinha apenas cerca de 10% da idade atual. Tecnicamente conhecidos como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, esses hidrocarbonetos à base de carbono são encontrados em depósitos de petróleo, carvão e até mesmo na poluição atmosférica da Terra. Mas o que torna essa descoberta tão significativa? Justin Sparker, principal astrônomo do estudo, enfatiza que as moléculas encontradas não são simples como água ou dióxido de carbono. Estamos falando de moléculas grandes e flexíveis, compostas por dezenas ou até centenas de átomos. É notável que o universo tenha sido capaz de criar moléculas tão grandes e complexas rapidamente após o Big Bang, contrariando as previsões de nossos modelos. A distância extrema da galáxia em questão significa a luz que os astrônomos detectaram. Começou sua jornada há menos de 1,5 bilhão de anos após o Big Bang. Considerando que o universo tenha cerca de 13,8 bilhões de anos atualmente, estamos olhando para o início da formação do universo, conforme conhecemos hoje. No entanto, aqui está o desafio. Graças ao telescópio Webb, fomos capazes de detectar essas moléculas orgânicas complexas e adiar o recorde anterior em cerca de 1 bilhão de anos. Isso nos leva a imaginar se podemos olhar ainda mais longe no tempo e descobrir mais dessas moléculas, talvez até mesmo próximas ao próprio Big Bang. Isso coloca em xeque nossa ciência e nosso modelo cosmológico. Até então, os esforços anteriores para detectar moléculas orgânicas complexas em galáxias antigas eram limitados a determinar se os compostos químicos estavam presentes ou não. No entanto, com a incrível resolução do James Webb, agora podemos observar detalhes reais e identificar a localização exata dessas moléculas dentro de uma galáxia.
Na galáxia primitiva chamada SPT 041847, a presença dessas moléculas não é uniforme e ainda não foi explicada razões para isso. E além disso, essa descoberta também prova que é possível que as galáxias se formem no início do universo, algo que muitos acreditavam não ser possível. O fascinante é que essa galáxia primitiva já era tão massiva e suas estrelas produziram quantidades significativas de carbono e oxigênio, assim como a nossa própria Via Láctea, apesar de ter apenas uma fração da idade da nossa galáxia. É como se uma criança do ensino fundamental tivesse vivido uma vida inteira, frequentando a faculdade, tido uma carreira e se aposentado aos 8 anos de idade. Essa descoberta também desafia uma teoria anterior, que associava essas moléculas orgânicas complexas à formação de estrelas. No entanto, os novos dados revelaram que nem sempre isso é verdade. Spilker e seus colegas encontraram regiões com essas moléculas, mas sem formação estelar, bem como regiões com formação estelar, mas sem essas moléculas. Segundo o modelo padrão da cosmologia, as primeiras estrelas se formaram entre 500 milhões e 1 bilhão de anos após o Big Bang. No entanto, essa perspectiva está mudando. Agora não estamos apenas encontrando estrelas isoladas, mas sim aglomerado delas no início do universo, deixando a comunidade científica perplexa. Estes aglomerados estelares são chamados de aglomerados globulares e são antigos redutos celestiais, nascidos há cerca de 13,4 bilhões de anos. Eles não são apenas os agrupamentos estelares mais massivos e antigos, mas também apresentam uma característica peculiar: variação na composição química entre suas estrelas. Imagine estrelas nascendo juntas, lado a lado, surgindo do mesmo útero cósmico de gás e poeira em colapso. Apesar de suas origens comuns, essas estrelas exibem diferenças notáveis na abundância de elementos como oxigênio, nitrogênio, sódio e alumínio. Esse enigma, conhecido como anomalias de abundância, tem confundido os astrônomos há anos, desafiando seus esforços para decifrar o quebra-cabeça cósmico. No entanto, determinados a enfrentar esse desafio, a equipe de pesquisa embarca em uma busca incansável para descobrir os sinais reveladores dessas estrelas supermassivas. Com o auxílio do telescópio espacial James Webb, eles estendem seu olhar para galáxias distantes, explorando mais aglomerados globulares e procurando padrões que confirmem suas teorias. Conforme a humanidade avança no desconhecido, munida de conhecimento e ânsia por compreensão, somos humildemente confrontados pela magnitude e complexidade do cosmos. A cada avanço, nos aproximamos cada vez mais de decifrar os segredos ocultos entre as estrelas. Com o telescópio James Webb desempenhando um papel fundamental, é apenas uma questão de tempo até que o universo brilhe sob uma nova luz, revelando maravilhas além da nossa imaginação. E você, o que acha de tudo isso? Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para juntos continuarmos explorando os segredos do espaço.